dessa reunião. Deixamos aqui também uma saudação a este órgão de comunicação social. E começaríamos com o período antes da ordem do dia. Eu queria dar uma informação, que alguns já terão tido conhecimento pela comunicação social. A Autoridade da Concorrência determinou, na segunda-feira, ao fim da tarde, que o processo de avaliação da privatização da EGF passará para aquilo a que se chama uma análise aprofundada, uma investigação aprofundada. O que significa que a Autoridade da Concorrência, conforme o próprio ofício que foi enviado à Câmara confirma, tem sérias dúvidas sobre o processo, do ponto de vista, naturalmente, de concorrência e da concentração que está implícita naquela privatização. Este é um facto que por si só tem muita relevância e tem ainda também a relevância de ser um elemento que confirma que este processo não está encerrado e que é ainda possível travá-lo e fazer com que a privatização não aconteça. Portanto, o município pronunciar-se-á, foi notificado para isso sobre esta questão. Há um documento técnico que está a ser analisado para darmos uma resposta adequada, mas não queria deixar de partilhar aqui com todos esta notícia que me parece importante e relevante para esta questão que temos andado a tratar nos últimos meses. Senhores vereadores. Sr. Vereador João Nunes. Ricardo Leão, faz favor. Sr. Presidente, antes de começar, isto não é um pedido de informação sequer, é só para antes de começar a nossa reunião perguntar, e desta forma também agradecer a presença da TVL aqui, mas é para eu tentar perceber, é como as reuniões está cá a TVL, outras reuniões não está cá a TVL, e como é que isto se consubstancia, se é por convite, como é que isto se passa, para todos nós nos entendermos. Acho que é razoável esta questão, visto que no início houve, depois deixou de haver. Eu sou daqueles que defendo que não tenho problema nenhum em que seja cá, atenção, não tenho problema rigorosamente nenhum, mas é só para perceber como é que isto se processa. Senhor Vereador, quando as reuniões são públicas e a Loures TV informa da vontade de vir assistir à reunião, nós autorizamos. Portanto, não há nenhuma iniciativa da parte do município, trata-se de decisão própria do órgão de comunicação social. Nós apenas somos informados previamente, como penso que está no nosso regulamento, e isso acontece nas reuniões públicas, não nas reuniões privadas. Faz favor, Sr. Então, pronto, a ver se percebemos, pelo menos eu não tinha percebido isso, portanto, tudo o que é reuniões públicas, a TVL, se assim entender, quiser cá estar, não é por convite da Câmara, se quiser para autorrecriação, é sempre bem-vinda. Partilho também dessa Muito bem, não houve hoje, nem houve nunca nenhum convite da Câmara. É por iniciativa dos próprios. Dizer também que o Partido Socialista partilha dessa opinião também. Sr. Vereador Fernando Costa. Eu também partilho das posições do Sr. Vereador e do Sr. Presidente. É um prazer ter cá a TVL, mas eu gostava de ser avisado, até porque teria vindo de gravata se soubesse que estava cá a TVL. Muito obrigado. Sr. Vereador, acho que fica-lhe bem estar sem gravata, que isso é útil. Logo que recebamos o pedido da TVL, nos casos em que isso ocorra, informamos todas as bancadas. Não tem problema nenhum. Não? Ou então cada um traz uma gravata no bolso, assim entender. Ou pedimos aqui aos serviços do Palácio para terem aqui umas gravatas disponíveis. Senhores vereadores, vamos então continuar. Senhora Vereadora Sónia Paixão, faz favor, tem a palavra. Agora, noutro contexto, Sr. Presidente, Sra. Vereadora, Srs. Vereadores, dirigentes, técnicos municipais, muito boa tarde, público presente. Sr. Presidente, gostaria, em primeiro lugar, de, através do Sr. Presidente, e atendendo hoje, inclusive, que estamos perante uma reunião de Câmara Pública, apresentar as felicitações da bancada do Partido Socialista à Associação de Carnaval de Loures. Ontem tive a oportunidade, com o meu colega João Nunes, de estarmos a assistir ao desfile de Carnaval e com o Sr. Presidente e demais elementos da administração e, portanto, deixar
as nossas felicitações pela forma como decorreu o Carnaval este ano, só com um assinalar, dando eco também a algumas reclamações que fomos ouvindo na rua face ao facto de não ter havido desfile de Carnaval infantil na sexta-feira, como era hábito e tradição no Concelho de Loures. Sr. Presidente, mudando de assunto, se me permite, se puder continuar no uso da palavra. Sra. Vereadora, se me permitir corrigir aqui um lapso, é que o Sr. Vereador João Nunes tinha se inscrito e se antes eu até dei a palavra ao Vereador Fernando Costa, porque era sobre esta questão da televisão. E depois... Pronto, Tá se bem, me permitir, referia que assim respeitávamos a certeza. ordem das intervenções. Sr. Vereador João Nunes, faz favor. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, técnicos municipais, público presente. De qualquer forma, é rápido. É só para recordar ao Sr. Presidente que na reunião de 15 de 10 de 2014 solicitei por escrito os dados sobre a criminalidade no Concelho em relação aos postos e em relação freguesia a freguesia e, portanto, foi a 15 de 10 de 2014 e ainda aguardamos, portanto, por essa informação que reforço aqui novamente o pedido. Muito obrigado. Sr. Vereador, estamos a diligenciar, ver se conseguimos obter das forças de segurança essa informação completa e atualizada. Não é um assunto que esteja esquecido, não tem sido tão fácil como pensávamos obter essa informação, mas o mais cedo que a tivermos, disponibilizá-la-emos imediatamente. Agora, Sra. Vereadora Sónia Paixão, para continuar, faz favor. Sr. Presidente, temos todos conhecimento de que recentemente foram abertas candidaturas para o Programa de Estágios Profissionais da Administração Local, vulgo PEPAL, e gostaria de perguntar nesta sede qual o número de candidaturas que foram apresentadas pelo município de Loures e, eventualmente, se temos também informação relativamente às empresas municipais, qual o número de estágios que foi pedido. Sra. Vereadora Maria Eugénia Coelho, faz favor. Muito boa tarde a todos. De facto, o município candidatou-se, apresentou propostas para 6 estágios e foram aprovadas apenas 2. Portanto, estamos na fase agora em que iremos a proceder às diligências legais para efetivar estes estágios. Sra. Vereadora Sónia Paixão, faz favor. Antes de passar à questão seguinte, Sra. Vereadora, e temos conhecimento dos motivos pelos quais as outras 4 candidaturas não foram aprovadas? De 6 selecionaram-nos 2 e um município com a dimensão como o de Loures fica apenas com 2 estágios ao abrigo do PEPAL aprovados. Sra. Vereadora Maria Eugénia Coelho, faz favor. Não recebemos qualquer informação sobre isso. Isto é uma informação recente. O número de estágios a que tivemos direito foi a semana passada que fomos informados, portanto ainda não temos informações. Não foi comunicado nenhum facto sobre esse assunto, mas iremos procurar que nos expliquem quais as razões de... Mas como sabe a Sra. Vereadora, os estágios têm um número universal para todo o país, há um determinado número e, portanto, penso que na divisão que fizeram, coube-nos 2 estágios. Mas, de qualquer modo, iremos tentar perceber porquê. Sra. Vereadora Sónia Paixão, faz favor. Sr. Presidente, do contacto com a população que a bancada do Partido Socialista e os seus eleitos nos vários órgãos têm feito, deram-nos nota no que diz respeito ao Centro de Saúde de Bucelas, da existência de vários utentes sem médico de família e eu aproveito para reiterar o pedido que já tinha feito nesta Câmara de número por centro de saúde de utentes sem médico de família, que já tinha feito, creio que há 2 reuniões de Câmara atrás, e facto este que se prevê que se agrave com a aposentação de 2 médicos a muito breve trecho e, portanto, ficando o centro de saúde munido apenas com um médico. A população está um pouco alarmada, pode eventualmente colocar-se em causa ou não o funcionamento desta unidade de saúde e tendendo à deslocalização ou à localização da freguesia de Bucelas, distante do centro de saúde mais próximo, que é a extensão do centro de saúde de Loures em Santo Antão do Tujal, e as condições também do centro de saúde de Santo Antão do Tujal provavelmente não comporta a população de Bucelas, não deixamos de partilhar esta preocupação com o Sr. Presidente e com os Srs. Vereadores. Não sei se tem alguma informação a dar.
Senhora Vereadora, temos conhecimento da carência e da possibilidade dela aumentar. Quanto aos números, eu penso que já despachei esses números para a sua bancada, embora os que temos neste momento são apenas desagregados por centros de saúde propriamente ditos, Loures e Sacavém. Portanto, estamos a falar aqui de subunidades, vamos dizer assim, extensões neste caso. Mas a preocupação é justíssima, é aliás uma das razões que nos levou a escrever, a pedir uma reunião ao Sr. Ministro da Saúde, a questão dos médicos de família. Houve a entrada neste último concurso de alguns médicos para os centros de saúde do Conselho, salvo erro 4 para Santiria e mais alguns para o Centro de Saúde de Sacavém e também para a parte de Camarate. Mas a carência é muito maior do que foi esta entrada de médicos e as aposentações vão continuar. Portanto, a situação é muito preocupante. Eu diria que nós frequentemente falamos das instalações, que em alguns casos são muito más, e ainda bem que falamos, é justo reivindicar novas instalações, mas o problema da falta de recursos humanos não é menor. Não é menor. Pouco nos serve ter boas instalações, depois as pessoas não têm médico de família. Isso, como eu próprio pude constatar nestas últimas semanas, que estive a visitar muito cedo de manhã, até com os senhores presidentes de junta e com a senhora vereadora Maria Eugénia, os centros de saúde, em todos há gente à porta, a partir das 4, das 5 da manhã, e não vão porque gostam de estar na rua, vão porque não tendo médico de família, e em alguns casos mesmo tendo, é muito difícil ter consulta, até para acompanhamento de doenças crónicas e para situações urgentes e agudas, como todos sabemos. Portanto, é uma situação muito preocupante e saúdo o Partido Socialista também por secundar esta preocupação, que é também a nossa. Senhora Vereadora, faz favor. Sr. Presidente, chegou ao conhecimento do Gabinete de Apoio aos Vereadores do Partido Socialista um e-mail que na passada segunda-feira, dia 16, às 21h51, de uma munícipe que já é recorrente neste tipo de e-mails, dando nota da falta de água no bairro da Fraternidade. Inclusive, eu já trouxe este assunto à reunião de Câmara, creio que também há um mês atrás. Parece que continuam a ser quase que diárias as rupturas no abastecimento de água ao bairro da Fraternidade e convido inclusive o Sr. Presidente para testemunhar deste mesmo facto e estamos a cumprindo a nossa missão, partilhar esta questão com o Sr. Presidente. Sr. Presidente, só uma última situação. Também há umas semanas atrás tive a oportunidade de fazer aqui uma abordagem ao funcionamento da loja solidária de Moscavide. A Sra. Vereadora tomou nota, disse que nos daria informação. Ainda não dispomos da mesma e aproveitava para perguntar, em relação às restantes lojas solidárias do Conselho, se nos poderiam ser dados os números de munícipes em apoio pelas mesmas. Senhora Vereadora, quanto à primeira questão, procurei informar-me junto do CIMAR. Há, de facto, ali um problema que alguns atribuem à falta de pressão, mas também a algumas rupturas, cuja origem não está ainda completamente esclarecida. O que acontece quando há um problema é que, como a rede do bairro não está seccionada, para resolver o problema num sítio, todo o bairro fica sem água. E, para além de se estar a continuar a procurar a razão de fundo para aqueles problemas, há um plano para seccionar as áreas do bairro para permitir, pelo menos, através de um sistema de válvulas, quando há um problema numa das áreas do bairro, não cortar a água a todo o bairro, mas, enfim, apenas com impacto naquela zona. Mas é um problema que tem estado a ser estudado no CIMAR e para o qual ainda não há uma resposta cabal. Às vezes, dizem-nos os técnicos, há situações absolutamente misteriosas e que não têm a ver tanto com a rede ser mais antiga ou menos antiga, mas com outros fenómenos de hidráulicos que são por vezes difíceis de detectar. Mas os serviços estão muito empenhadamente a trabalhar nisso e estabelecendo já um plano de contingência para pelo menos poder minorar os impactos quando há algum problema na rede do bairro da Fraternidade. Senhora Vereadora Maria Eugénia Coelho.
Relativamente à loja solidária nos Cavides, estamos a acompanhar a situação. Quando tiver dados mais concretos, logo lhe direi aqui na Câmara o que é que se passa. Os dados relativos às famílias apoiadas pelas lojas solidárias, naturalmente que serão fornecidos logo que os tenha compilado. Aliás, tenho-os compilado, não os tenho aqui. Senhores vereadores, mais intervenções. Sr. Vereador Ricardo Lima. João Nunes, faz favor. Sr. Presidente, hoje está sistematicamente a querer passar alguém à minha frente. Não, Sr. Vereador, agora foi ao mesmo uma vez tempo. à frente. E agora era a aplicação do princípio da alternância, como já tinha falado, e o Sr. Vereador Ricardo Lima não, e dar a palavra continuando, primeiro a ele. a questão é sobre as São águas. velhos hábitos lá da Assembleia. É a questão das águas. Eu queria aproveitar, portanto, a deixa da minha colega, a vereadora Sónia, para perguntar como é que está o ponto da situação em relação ao depósito em falta para a organização do infantado e não só, mas que está previsto no encargo das fases finais do infantado. Saber se efetivamente já foi feito alguma coisa para coagir o urbanizador a avançar com as obras necessárias desse depósito, relembrando que isso tem criado o problema, efetivamente, também no infantado, de falta de pressão nos últimos andares, sobretudo na fase nova, quando eu falo das últimas fases em frente ao Lourdes Shopping, e, portanto, gostava de saber, é um processo com o qual tive algumas dificuldades anteriormente, e gostava de saber se Vossas Excelências conseguiram ou estão a conseguir resolver o problema, porque tudo fiz durante os últimos anos para o tentar resolver, espero que o consigam, visto que a bola está do vosso lado. Isso. Sr. Vereador Tiago Matias, faz favor. Muito boa tarde a todos, excelentíssimos vereadores, técnicos, público. Relativamente à questão colocada, posso dizer que iniciámos, quando tomámos posse, estava prevista a recepção da quarta fase das obras do infantado e pensámos, e da análise que fizemos a este processo, que é um processo denso e complexo, como sabem, decidimos encetar um conjunto de trabalhos por forma a clarificar todo o processo associado à Gabi Imóvel e neste caso, à recepção da quarta fase e todas as questões que aí derivam. Posso lhe dizer que temos estado a fazer reuniões de trabalho para, eu penso que a curto prazo, conseguimos trazer a esta Câmara, no fundo, um trabalho de clarificação, onde todas as questões, não só essa, muitas outras, serão, nesse trabalho que tem sido posto em cima da mesa para que, de uma vez por todas, este processo fique claro e fique entre as partes relatado e clarificado as obrigações de cada um. E por isso penso, como disse, a curto prazo, o trabalho tem corrido bem. Portanto, a curto prazo, trazer frutos relativamente a esta matéria, nomeadamente a essa questão específica. Sr. Vereador João Nunes, já agora acrescentava que a Câmara, e é também o parecer dos CIMAR, ainda no tempo dos SEMAS, não abdica de que é uma obrigação do construtor realizar essa infraestrutura que acabou de referir e que pode não ser a única razão para os problemas hidráulicos que ali existem, mas com certeza terá ali um papel importante. Sr. Vereador João Nunes, faz favor. Portanto, segundo percebi, há um conjunto de reuniões, mas o Sr. Presidente já foi mais claro, a pergunta era essa, mas quero dirigi-la ao vereador, visto que é o responsável. Portanto, não está, de maneira nenhuma, a questão do acesso, portanto, da conduta e do depósito posto em causa, e, portanto, isto é para ser feito, porque recordam-se, alguns, pelo menos do anterior mandato, que enquanto Presidente da Junta de Freguesia de Loures opus-me sempre à questão das bombas para os prédios, que entendia sempre que não estavam nos projetos iniciais e, como tal, não deveriam de maneira nenhuma terem bombas, podiam ser alimentadas pelo sistema normal. E, portanto, se o Sr. Presidente, o Sr. Vereador provavelmente irá confirmar, que a questão da conduta ou das condutas e do depósito não está neste momento posto em causa no acesso da água ao infantado, porque isso sim irá resolver os problemas através das cotas de gravidade. Mas já agora a pergunta é dirigida ao Sr. Vereador, se me permite. O Sr. Vereador, já está respondida essa pergunta, portanto penso que não há mais nada a acrescentar. Sr. Vereador Ricardo Lima. Sr. Presidente, Sr. Vice-Presidente, Senhoras e Senhores Vereadores, técnicos municipais, digníssimo público, boa tarde a todos. Sr. Presidente, antes de mais, até porque na última reunião de Câmara eu disse que iria fazer novamente e levantar esta questão aqui novamente, existindo até uma reunião na passada sexta-feira entre a vereadora Maria Eugénia e a CURPI,
solicitaria alguma informação em relação a esta mesma reunião e que evolução este processo já teve ou não em relação a esta matéria. É tudo, Sr. Vereador? Então, Sra. Vereadora Maria Eugénia. De facto, estive reunida com a direção da Corpim na sexta-feira, ouvi as suas posições face à situação, registrei e estamos, portanto, a analisar aquilo que poderemos fazer, que poderemos ajudar ou potenciar algum diálogo entre as duas partes, mas não há evoluções no processo neste momento. Muito obrigado, Sr. Vereador. O Sr. Vereador Fernando Costa pediu a palavra também, faz favor. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, duas notas. Uma sobre a privatização da EGF Valor Sul. Em complemento àquilo que o Sr. Presidente disse, queria informá-lo, todos, que eu e os representantes de todos os municípios da Valor Sul, no Conselho de Administração, vamos assinar uma carta, está aqui, trouxeram-ma agora, enviar à ERSAR para protestar com a posição que a maioria da Valor Sul EGF tomou em relação à tarifa para o ano 2015. A tarifa em 2014 tem sido, números redondos, de 20,13 cêntimos, a que acresce o IVA e a TGR. A Valor Sul propôs, maioritariamente, para 20,30 para 2015 e a ERSAR fixou em 17,70. Baixou quase 3 euros. A maioria da Valor Sul, Conselho de Administração, reclamou do montante que a ERSAR fixou. Ou seja, da ERSAR ter baixado dos 20,30 para 17,70. E neste momento, os membros do Conselho de Administração, executivos e Conselho de Administração, Oeste, Vila Franca, Loures, todos, Lisboa, vamos a fazer um protesto junto da ERSAR em relação à argumentação que a maioria EGF apresentou na ERSAR. Queria dar nota disso e queria dar nota de outro aspecto. Hoje, penso que os municípios da Sanesto tomaram posição pública com a qual eu estou solidário, ainda já o manifestei publicamente, nomeadamente ao Presidente da Câmara, Carlos Carreiras, de Cascais, e penso que os municípios desta área deverão acompanhar a Sanesto, os municípios da Sanesto, em posições idênticas. É o meu ponto de vista, é a minha recomendação. Assim, em nota de rodapé, e para a senhora vereadora Sónia Paixão, que não tive a oportunidade de a cumprimentar ontem no Carnaval, mas sabe, estava tão bem mascarada que só a reconheci quando se ia embora. E por isso não a consegui. Mas eu acho que, pelo seu ar, e não só, o Carnaval, mas sobretudo pelo seu ar, o Carnaval correu muito bem. Não sei se ouviu muitas críticas, eu não ouvi nenhuma, só ouvi elogios ao Carnaval de Loures. E quando assim é, eu também participei um bocadinho, pouco, para o ano espero participar mais e melhor. Mas estou muito satisfeito, acho que o Carnaval de Loures correu bem, muito bem. Aliás, estive em 2, ou 2 em 1, e parabéns à organização do Carnaval e parabéns ao pelouro do turismo, porque acho que também merece. Muito obrigado, senhores vereadores. Já vou dar a palavra ao vereador João Nunes, que pediu a palavra outra vez, depois ao vereador Ricardo Lima, depois ao vereador Ricardo Leão. Muito bem. Queria dizer também, em relação ao Carnaval, que eu acho que, embora o Carnaval só acabe hoje, portanto, hoje ainda temos o enterro, que é uma altura muito importante para todos os responsáveis de cargos políticos, não é? Aquela mensagem tem sempre coisas interessantes para ouvirmos,
penso que podemos já dizer que o Carnaval foi um grande sucesso e sobretudo na terça-feira, ontem, que o tempo também ajudou e também é tradicional que a terça-feira seja um dia mais forte aqui em Loures. Eu penso que devemos regozijar-nos, a Câmara na parte que lhe coube e sobretudo a Associação do Carnaval que se encarrega da organização desta importantíssima iniciativa com o sucesso destas festividades. Penso que se está a conseguir, e este ano isso voltou a acontecer, uma maior projeção do Carnaval para fora das portas do Conselho, isto é, mesmo nos órgãos de comunicação social nacionais, e julgo que devemos continuar a apostar na ideia de que este é o maior Carnaval da Grande Lisboa e, portanto, é o Carnaval mais acessível e mais próximo para uns milhões de pessoas que vivem na margem norte do Rio Tejo, na área da Grande Lisboa, e que têm, de facto, aqui uma oportunidade com boa acessibilidade e com boas condições para cá chegar e para cá estar, que deve ser valorizada. Eu acho que esse é o nosso nicho de mercado, se podemos dizer assim. E é também uma festa com uma forte participação popular, em que as pessoas refletem ali as suas vontades, as suas ideias, as suas críticas, e que, portanto, traduz bem o espírito da cidade de Loures e do nosso Conselho também. Senhor Vereador João Nunes. Sr. Presidente, começo por dizer que faço minhas as suas palavras, até como autor dos Estatutos da Associação de Carnaval e fundador, portanto fico muito satisfeito em que primeiro se tenha prolongado estes 2 anos o Carnaval, se tenha feito sempre com sucesso, e reconheço que este ano houve uma projeção que não tinha atingido em anos anteriores e, portanto, de facto, felicitar a Câmara Municipal pelo feito. Não é alheio ao facto do nosso Presidente, de facto, ser uma figura nacional e isso ajudar e muito em trazer a comunicação social, que foi sempre muito difícil para elementos locais, os rapazes da aldeia, conseguirem falar com a comunicação social nacional. Mas, de qualquer forma, há que aproveitar as mais-valias que cada um de nós podemos acrescentar ao Conselho para fazermos do Conselho um Conselho melhor, com maior projeção, e aí aproveitar também o facto do nosso Presidente, o atual Presidente, ter enfim, com ele, essa conotação nacional, ser uma figura nacional. Há que aproveitar, julgo eu, para mais do que aquilo que tem sido feito, para mais do que o Carnaval, há que aproveitar essa projeção para outros assuntos também importantes que mais tarde falaremos. A minha questão é mais local, quero apenas fazer uma pergunta, deve ir para outra vez ao vereador Tiago, nada de pessoal. Como saí à rua no Carnaval, como disse o Sr. Presidente e bem, porque em 20 anos só não fui o ano passado, mas este ano voltei ao Carnaval, e então aproveitaram para falar comigo, até porque havia muito por falar durante um ano de ausências, é de facto complicado. Fui informado que há a possibilidade da Feira de Loures, Municipal de Loures, ser deslocalizada ou mesmo terminar do seu espaço. E, portanto, isso está a criar um grande sururu a nível dos feirantes e gostaria de perguntar se há ou se passa alguma coisa a nível da Feira Municipal. Estou a falar desta aqui da cidade de Loures e não de outro local. Disso. Já essa pergunta, Sr. Vereador, não há nenhuma ideia de terminar com a Feira de Loures. Quanto ao seu espaço, ao seu enquadramento e tudo mais, é evidente que neste projeto de reabilitação do núcleo de Loures, que também está incluído no empréstimo, é uma questão que vai ser discutida com todos. Mas neste momento não há nenhuma ideia de alteração e de certeza que não vai terminar, porque a feira é uma mais-valia para a cidade de Loures. E retirar daqui a Feira de Loures seria tirar um bocadinho mais de vida à cidade de Loures. Portanto, isso seria, para quem quer reanimar o centro da cidade e trazer-lhe mais vida, retirar um dos elementos que mais gente cá traz e que mais animação cá traz, não seria muito inteligente. Toda a questão da reabilitação urbana do centro de Loures será a seu tempo discutida, não temos ideias feitas sobre esse assunto e com certeza que essa questão também será considerada. Sr. Vereador Ricardo Lima. Sr. Presidente, em relação ainda à questão que tinha colocado, dizer que registramos, vereadores do Partido Socialista, que as negociações continuam há largos meses, a perspectiva pelos vistos, é continuar com as negociações, quando existe uma proposta concreta em cima da mesa, a proposta é essa que está dependente, e continuamos a afirmar, dependente única e exclusivamente da decisão municipal. Sr. Presidente, as restantes situações que gostaria de colocar eram apenas lembretes
tem a ver, uma delas, já levantei aqui em reuniões passadas, ficou de dar a resposta ao Sr. Vereador António Pombinho, creio se tem ou não tem essa resposta ainda, tem a ver com a localização dos contentores. Se tiver, agradecia essa resposta. A outra situação tem a ver com um pedido que fiz na passada reunião de Câmara, que tem a ver com uma cópia do contrato de cedência das instalações da antiga Escova Vasta Gama com a Junta de Freguesia de Moscavide e Portela. Neste caso, com a antiga Junta da Portela. Senhor Vereador, essa segunda ainda não temos esse documento, mas logo que o tenhamos, ser-lhe-á enviado. E sobre a questão dos contentores, penso que o Sr. Vereador António Pombinho tem vindo a acompanhar essa questão. Não sei se tem alguma informação para nos dar. Eu penso que está a ser ultimada uma resposta. Eu já vi uma versão, mas precisava ainda de mais algumas informações. Portanto, estará por dias a entrega de uma resposta concreta, por escrito, como o Sr. Vereador, aliás, pediu, sobre essa matéria. Muito obrigado. Sr. Vereador Ricardo Leão. Presidente, antes de começar a fazer algumas questões, até porque estamos ainda em época de Carnaval, ainda estamos em época de Carnaval, vou aqui fazer uma piada de Carnaval. Está a ver como faz bem a TVL aqui? É que assim até todos nós falamos mais hoje. Fazemos mais questões hoje, é bom a TVL cá estar. E, portanto, a TVL que venha cá mais, porque isso até permite a todas as pessoas se desinibirem por colocarem uma série de questões, coisa que normalmente não o fazem. Relativamente à questão do que diz respeito, normalmente no que diz respeito à questão do Carnaval ainda, e agora sem jeito de piada, mas uma constatação. O Carnaval é, sem dúvida nenhuma, digamos, o momento, em termos públicos, mais visíveis que o Conselho de Louros sempre teve. Aquele momento que sempre teve. Agora, não posso deixar de constatar que, de facto, iniciamos esta reunião de Câmara com o Sr. Presidente da Câmara a dar uma informação sobre a EGF pertinente, coisa que eu já tinha assistido, porque deu essa informação no debate que esteve na SIC e, portanto, tive o cuidado de ouvir por via da SIC, mas que faz bem na mesma, diz ela aqui hoje. Mas pensava que ia referir-se também à questão desse tal momento do Carnaval, que foi um momento importante na vida do Conselho de Louros. Portanto, quero agradecer aqui publicamente a minha não colega, mas camarada Sónia Paixão, por ter levantado o assunto nesta reunião de Câmara. Depois falou o vereador Fernando Costa, depois falou o Presidente da Câmara. Não ouvi foi o vereador do Pelouro, e que era importante também ouvirmos o vereador do Pelouro sobre esta questão. Portanto, falámos todos, mas o vereador do Pelouro é que continuamos a não ouvir. E era importante, de alguma forma, ter, digamos, a opinião do vereador do Pelouro. Relativamente às questões. Presidente, primeiro, algumas informações que estão em falta. Uma foi uma informação que foi pedida na última reunião de Câmara, até pela minha camarada Sónia Paixão, que tem a ver com o mapa da dívida explicitada, ou seja, a dívida que o Sr. Presidente disse que diminuiu 18 milhões de euros, foi pedido um mapa técnico que explicitasse que tipo de dívida é essa e como é que se chegou a esses 18 milhões de euros. Até à data, portanto, desde a última reunião de Câmara, acho que foi difícil em 15 dias fazer esse tal mapa, porque se houve tanta celeridade em dizer que se baixou 18 milhões de euros, é porque isso foi consubstanciado em alguma informação técnica e, portanto, era essa cópia e esse mapa que gostaríamos de ter. Quer que eu interrompa? Sr. Vereador, se me permite, esse mapa, essa informação foi distribuída, e por isso é que eu mandei também para os gabinetes dos vereadores, na informação de gestão municipal à Assembleia Municipal. Penso que era essa a informação que pretendia. Se for mais do que isso, também providenciaremos. Depois, no fim, podem dizer mais em concreto se é mais do que isso. Portanto, eu falei com o Departamento disse que essa informação tinha sido incluída e foi incluída uma informação na informação à gestão municipal que foi enviada à Assembleia Municipal, como é obrigatório, e eu enviei para os gabinetes dos vereadores, procurando corresponder a esse vosso pedido, mas, se for necessário mais informação, naturalmente será disponibilizada. Sr. Vereador, continue.
Presidente, vamos lá ver. A informação que se pede, se quiser, se pode fazer por escrito, em termos de requerimento, mas não há necessidade, mas se os técnicos estão aí tiverem atenção, é assim. É uma coisa à parte, um mapa à parte, unicamente destinado à dívida e à referência que foi feita dos 18 milhões de euros. Como é que aqueles 18 milhões de euros ali se chegou? Que tipo de dívida é que os 18 milhões de euros são? Não é sobre a dívida global do município, é sobre aqueles 18 milhões de euros, como é que se chegou ali. Uma informação técnica à parte que suporte essa conclusão. Portanto, não tem a ver nada com a informação que chegou à Assembleia Municipal, é uma informação destinada unicamente a essa questão. Relativamente a outro pedido de informação que foi também pedida na última reunião de Câmara, que o Sr. Presidente da Câmara disse que não tinha os dados nessa reunião de Câmara e que depois nesta reunião de Câmara iria falar sobre isso, eu também estive à espera que falasse, mas não se falou, foi a questão do Hospital Beatriz Ângela e daquelas reuniões públicas que houve na zona oriental do Conselho de Louros. O Sr. Presidente disse que não tinha esses dados todos em cima da mesa e que nesta reunião de Câmara iria colocar essa situação, portanto, aguardo para saber então o que é que se passa e que todas aquelas dúvidas foram colocadas na última reunião de Câmara, em que ponto de situação estamos. Outra matéria que também está em falta, e estas não são tão gravosas, porque estamos a falar só unicamente 15 dias, estamos a falar de uma reunião de Câmara para a outra, é só numa questão de lembrança. Agora, esta, Sr. Presidente da Câmara, peço imensa desculpa, mas já passou algum tempo e já passaram cerca de 8 meses desde o pedido que foi feito. Na reunião de Câmara de 11 de junho de 2014, foi pedido o relatório de avaliação do contrato de execução. A Sra. Vereadora Maria Eugénia respondeu, e bem, que o ano letivo ainda não tinha, uma coisa é o ano escolar, outra coisa é o ano letivo, aquele que existe mesmo, e, portanto, ainda não tinha acabado e que nos fazia chegar a cópia desse contrato, dessa avaliação do contrato de execução com o Ministério da Educação. Bom, já acabou esse tal ano letivo, já estamos a quase a meio do ano letivo deste, e essa informação ainda não foi chegada por parte dos vereadores do PS que a pediram há 8 meses essa informação. E é tão pertinente, não é uma questão de pormenor, é importante, porque estamos a falar de um contrato de execução que a CDU no passado tinha uma opinião política sobre ele e era importante os vereadores do PS fazerem a avaliação da consequência dessa opinião que sempre tiveram relativamente ao contrato de execução. Estando agora na gestão do município, que alteração é que houve nas avaliações normalmente feitas a esse contrato de execução com o Ministério da Educação. E também, mais uma vez, não é só uma questão de pormenor. É que estamos numa fase, e vamos falar, obviamente, sobre essa matéria mais tarde, estamos numa fase, numa proposta deste governo ridícula, da municipalização da educação, e é muito pertinente para que o PS, aqui em Louros, possa fazer uma avaliação séria, responsável. Era importante saber que tipo de análise, que tipo de avaliação, que tipo de opinião é que a CDU teve relativamente ao contrato de execução do ano letivo anterior. O contrato de execução é também uma descentralização de competências, neste caso, para o município de Louros. E, portanto, manifesto aqui a minha tristeza, porque passaram 8 meses, e acredito sinceramente que se a vereadora Maria Eugénia estivesse aqui nesta posição, diria o mesmo, da mesma forma calma e tranquila, mas diria que é triste e é lamentar que, passados 8 meses, essa resposta tão importante para a opinião e para a posição política que os partidos têm que ter relativamente a esta matéria, ainda não obtivéssemos resposta. Depois, era sobre outro pedido de informação que sucessivamente tenho dito aqui nesta reunião de Câmara, que é os tais mapas dos contratos com juntas de freguesia do ponto de vista da execução financeira. Já há muito tempo que falamos sobre isto. É importante continuarmos a falar sobre isto, mas
já está a passar também há algum tempo sobre os contratos administrativos com as juntas de freguesia, e é importante fazermos um balanço sobre os mesmos, e esses mapas de execução financeira são importantes para podermos fazer o balanço sobre os mesmos, saber os pontos fortes, os pontos fracos dos mesmos, não tem outra finalidade que não essa, e, portanto, melhorarmos todos nós aqueles mapas. Outra questão que era importante também aqui falarmos tem a ver com outra situação. Foi dito pelo Sr. Vereador António Pombinho Samora, numa traiçoa, a questão de um parecer da empresa UHY Consulting, acho eu, sobre um parecer ao concurso, que deu um parecer ao concurso de aluguer operacional de 11 viaturas para a recolha de resíduos sólidos, e que o Sr. Vereador tinha dito que esse parecer foi dado de forma gratuita. Ora, na última reunião de Câmara pedi documentação escrita sobre essa matéria, e até a data ainda não me foi dada. E, portanto, é pertinente, porque todos nós sabemos que o HY, entidade auditora das contas dos SMAs, da Câmara Municipal de Louros, da GES Louros, da Louros Parque, agora aparece uma HY Consulting, que dá um parecer sobre um concurso dos SMAs, neste caso CIMAR, e que o Sr. Vereador aqui disse que tinha sido dado de forma gratuita. Bom, eu gostaria de ter acesso a essa documentação escrita, já a pedi na última reunião de Câmara, ainda não a obtive, e, portanto, este assunto é de extrema urgência, e agradecia que fizesse chegar aos vereadores do PS essa solicitação dos vereadores de forma escrita. Depois, por fim, Sr. Presidente, uma situação para percebermos todos. Uma é, antes de começar a ordem do dia, do ponto de vista formal, era fazer um pedido ao Sr. Presidente da Câmara se era possível a proposta que está, não me lembro agora o que é, sobre a moção que nós abordámos na última reunião de Câmara, a proposta 70, que é sobre uma moção, e se seguirmos, digamos, a numeração da mesma, não faz sentido ser no fim. E, portanto, era pedir que se houvesse uma renumeração da reunião de Câmara e que passasse para a frente, coincidente com a própria numeração, que a moção foi dada logo atribuição a ela, e sendo ela moção, acho que faz sentido de votar-se antes. Portanto, era esse pedido do ponto de vista formal que os vereadores do Partido Socialista também queriam lhe fazer aqui hoje. E relativamente a outra situação, que tem a ver com esta, foi dado conhecimento hoje, ao meio-dia, aos vereadores do PS, hoje ao meio-dia, portanto 2 horas antes da reunião de Câmara, uma cópia de uma deliberação do Conselho Municipal de Educação sobre a municipalização da educação. Ora, o Conselho Municipal de Educação, sabemos nós, já foi há algum tempo atrás, mas só recebemos hoje, ao meio-dia, 2 horas antes desta reunião de Câmara. Ora, sabendo a data que todos nós sabemos, quando é que ocorreu o Conselho Municipal de Educação, todos nós sabemos qual foi a data, lamentar o facto, só hoje, é que os vereadores do PS tiveram acesso a ela. De qualquer forma, era para perguntar uma situação. Há alguma razão específica para que a deliberação do COMEL, do qual podemos fazer depois dar a nossa opinião sobre ela, essa deliberação do Conselho Municipal de Educação sobre a municipalização existiu, e depois subitamente aparece uma moção da CDU posterior, pelo menos as datas aqui dizem, em que praticamente é um copy-paste da deliberação do COMEL. Se não tem, eu tenho aqui, posso fazer cedência dela. É uma copy-paste da deliberação do COMEL. Não, está aqui, se está a duvidar, eu tenho aqui as cópias e posso tirar cópias e posso mostrar. Está aqui, é uma moção da CDU sobre a municipalização, sobre a delegação de competências,
E eu agarro nesta moção, no seu teor, vou ler a deliberação do Conselho Municipal de Educação, epá, e é tal e qual. E, portanto, registamos, é só o que podemos dizer, registamos, embora achamos que o Conselho Municipal de Educação de Loures é um órgão camarário, mas se transformou num órgão partidário. Bom, isso já não sou eu que tenho que fazer essa análise, mas sim os representantes do órgão. Está aqui a moção, a data das moções, está aqui quando é que foi a deliberação do Conselho Municipal de Educação. Se alguém tiver dúvidas, os serviços podem tirar a cópia aqui do processo. Muito obrigado, Sr. Vereador. Em relação às várias questões que colocou. Em primeiro lugar, em relação à questão do Hospital Beatriz Anjos, o Sr. Vereador tem toda a razão. Eu não reuni a informação que necessitava sobre a questão do hospital, mas talvez ainda tenha informação até ao final da reunião e depois oportunamente dar-lhe-ei, mas tem toda a razão, eu tinha assumido esse compromisso e não foi possível concretizá-lo. Quanto às juntas de freguesia, já temos finalmente todos os relatórios de todas as juntas de freguesia. O Departamento Financeiro está a preparar um relatório de análise sobre aqueles relatórios, passa a repetição, e portanto eu tenho a expectativa que na próxima reunião de Câmara já poderemos ter distribuído previamente esse relatório, agora sim já completo, e com já uma análise que também nos possa permitir e facilitar a nossa própria análise. Quanto à moção e à alteração da ordem, Sr. Vereador, eu não tenho nenhuma dificuldade em relação a podermos alterar a numeração, com duas ressalvas. A primeira é de que o que se fez agora foi o que se fez sempre. Não houve nenhuma novidade sobre isso. E a segunda é de que fazermos isto hoje não constitui precedente para que noutras alturas isto não se mantenha no lugar em que sempre esteve, quando são moções que passam de uma reunião para a outra, que é no final. Mas não tenho nenhuma objeção a que possamos discuti-la logo no início, se assim entenderem, e, portanto, não vejo nenhum problema quanto a isso. Quanto às outras questões, pergunto aos Srs. Vereadores. Sra. Vereadora Maria Eugénia Coelho, e depois veremos o que é que falta ainda das questões colocadas. Sr. Vereador, de facto, pediu em julho o relatório dos contratos de execução e tem muita razão, já devia ter sido entregue. Só não o foi pelo seguinte: como sabe, de acordo com a assinatura do tal contrato de execução, há uma comissão que faz essa avaliação e que deve ser, de alguma forma, dirigida pelo próprio Ministério da Educação, pela DGEST. Infelizmente, nós temos feito um grande esforço no sentido de que a própria DGEST proceda à avaliação junto dos outros parceiros do contrato de execução. E isso não tem sido possível. A DGEST não se disponibiliza a fazer a avaliação que, de acordo com o contrato, deveria ser feita por as três partes. No entanto, nós temos a avaliação da nossa parte feita e tem todo o sentido que seja devidamente analisado por todos que aqui estamos, porque, de facto, a matéria é urgente, que a análise se faça com rigor e ligando à legislação que saiu recentemente. Falo-ei chegar o mais breve possível e, pelo facto de eu não ter feito ainda, enfim, retrato-me. Em relação à moção, a moção aprovada pelo COMEL foi apresentada no âmbito do COMEL e sobre essa quero dizer que houve um debate muito alargado, aprofundado por todos os participantes sobre a temática sobre a ordem de trabalhos dessa reunião do Conselho Municipal de Educação. Penso que foi muito importante para todos os participantes poderem também substanciar as opiniões que tinham sobre o assunto e foi a moção que foi aprovada e apresentada pelos presentes. A outra moção está a falar de qual moção? Da Assembleia Municipal, é isso? Pois, isso terá que perguntar à Assembleia Municipal. Está bem? Muito obrigada. Mais algum Sr. Vereador? Sr. Vereador Nuno Botelho tinha pedido a palavra há pouco. Eu peço desculpa, tinha aqui apontado e depois passei a palavra à Vereadora Maria Eugénia. Faz favor. Sr. Presidente, quem me conhece sabe que eu não sou de autoelogios. E, portanto, até tinha pedido aqui, vou meter-me em confidência, tinha pedido aqui ao Sr. Vereador para não fazer nenhum elogio ao Carnaval. Mas ele não resistiu. Então eu fico com uma frase de Sigmund Freud, que disse: contra os ataques é possível nos defendermos, contra o elogio não se pode fazer nada.
Muito bem, Sr. Vereador. Sr. Vereador Ricardo Leão ou Sónia Paixão? Sra. Vereadora Sónia Paixão, faz favor. Sr. Presidente, nós até temos alguém de filosofia nestas bancadas, não é verdade? O meu camarada João Nunes. A psicanálise, isto é mais... mal feito estamos quando encaramos as sugestões e pequenos reparos ou observações como ataques. Acho que estamos aqui todos para trabalhar para a causa pública, estamos todos para trabalhar para a causa pública e enaltecer naturalmente os projetos que são levados a cabo. Mas também cá estamos, Sr. Vereador, essa é a nossa missão, para chamar a atenção quando entendemos que as coisas não estão, não estão tão bem quanto era desejado por todos. Não há necessidade de se considerar, e creio que essa acusação era a esta bancada, que há ataques, de modo absolutamente nenhum. Aliás, aquilo que já por mais do que uma vez tivemos a oportunidade de dizer é que da bancada do Partido Socialista terá sempre uma oposição construtiva e tão construtiva que algumas coisas até têm tido bom acolhimento por parte do Sr. Presidente e dos Srs. Vereadores. Muito bem, peço que não façamos agora aqui uma sessão de psicanálise coletiva, não é? Terapia de grupo não é para aqui. Sr. Vereador Nuno Botelho. É para o Carnaval. Sr. Presidente, não é, era um pedido que eu ia fazer mesmo. Nós pedíamos, a nossa bancada pediu a cópia de todos os contratos ou protocolos de cedência dos espaços municipais a todas as freguesias, por favor. Sim, naturalmente que não é, mas, portanto, todos os espaços cedidos a juntas de freguesia, ao abrigo dos contratos interadministrativos, todos, seja qual for a sua base. Muito bem. Sr. Vereador Ricardo Leão, faz favor. Não, eu não vou entrar nessa lógica de psicanálise, senão sair daqui ainda pior do que já estou. Relativamente a algumas questões que foram colocadas aqui por mim e que não obtiveram a resposta. Uma tem a ver com o parecer, portanto o Sr. Vereador António então vai falar sobre ela. Outra questão é esta. Se a senhora, Sra. Vereadora Maria Eugénia, a questão da digeste era recorrente também no passado essa situação acontecer, mas o município tinha sempre a sua avaliação feita. Portanto, e formalmente enviada para lá para que o município marcasse a sua posição. Portanto, é essa que eu agradecia que fizesse chegar aos vereadores do PS. Bom, relativamente à resposta que deu, eu percebo que estamos num órgão da Câmara Municipal e há outro órgão que é da Assembleia Municipal. Mas a jeito do passado, porque nós todos temos memória, embora não tome aquelas coisas do elefante, como temos todos memória, eu vou dizer aquilo que se estivesse aqui dizia na minha... Se calhar a vereadora não tanto, mas ali o Vice-Presidente dizia, com certeza. Então quer dizer que temos duas CDUs. Temos uma CDU na Câmara e uma CDU na Assembleia Municipal. Registámos isso. Sr. Vereador António Pombinho. Vereador António Pombinho. O que eu diria se estivesse aí? Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores vereadores, senhores dirigentes municipais, senhores municípios. Dizer que pedi desculpa ao Sr. Vereador Ricardo Leão, de facto isso está pedido e ainda não está pronto. Vou insistir para que a informação escrita seja pronta o mais rapidamente possível. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador. Senhores vereadores, penso que terminamos o período antes da ordem do dia. Ficam os registros. Ainda há intervenções nos 4 minutos que restam. Sra. Vereadora Maria Eugénia Coelho. Eu queria apresentar uma moção, não sei antes dizer que, de facto, o Carnaval terminou ontem e hoje é o primeiro dia da Quaresma. Portanto, se me der autorização para ler a moção, é longa, mas considerando é uma moção sobre a delegação de competências nos municípios. Considerando que, em 12 de fevereiro de 2015, foi publicado o Decreto-Lei sobre a descentralização de competências para os municípios nas áreas sociais, apesar dos pareceres negativos dos municípios e da sua Associação Nacional,
Está em curso uma nova fase no processo de desresponsabilização do Estado, de destruição de funções sociais do Estado e de políticas públicas. Trata-se de mais um ataque contra a escola pública, o ensino universal, gratuito e de qualidade, de progressiva transferência de encargos para as autarquias, incompatível à autonomia do poder local. O modelo apresentado assenta numa delegação de competências onde os próprios elementos de negociação e contratualização parecem encontrar-se reduzidos a pouco mais que uma possibilidade, manifestamente incompatível com a dimensão autonómica do poder local democrático de adesão dos municípios a condições de objetivos pré-definidos. Este contempla um conjunto de soluções manifestamente inaceitáveis, entre os quais, e a título meramente exemplificativo, se contam a gestão curricular e pedagógica, passando pela gestão de recursos humanos, gestão financeira e gestão de equipamentos e infraestruturas dos estabelecimentos de ensino de segundo ciclo, o qual, considerando as condições definidas, onde se inclui um modelo claro de subfinanciamento, visa, no essencial, transferir custos para as autarquias. A perda de autonomia e de competência das direções dos agrupamentos e escolas não agrupadas, em detrimento do crescimento das competências municipais e supramunicipais sobre as mesmas matérias. O afastamento dos municípios dos processos de discussão e decisão nas matérias de segurança social, reforçando um caminho que se afigura, no essencial, apostado em que os municípios sejam meros executores de um serviço de apoio social sem que tenham a possibilidade de definir políticas sociais neste âmbito. A delegação, nas áreas da saúde, de competências de recrutamento, gestão, formação e avaliação dos técnicos superiores de saúde, técnicos de diagnóstico e terapêutica, assistentes técnicos e assistentes operacionais, numa listagem da qual apenas se exclui o pessoal médico e o enfermeiro. A gestão das unidades de saúde, apoio domiciliário, CCs e URAPs, prevendo-se aqui a execução de intervenções, o que implica a gestão de espaços e projetos, para além da gestão das infraestruturas dos ACES. O processo de delegação de competências anterior abriu espaço e justificou em muitas situações a privatização de funções educativas, restringiu o caráter universal e gratuito do sistema de ensino, afetou a dignidade da carreira docente, constitui um adicional fator de novos encargos para as autarquias que se dispuseram a dar o passo da contratualização. Abordar este tema num quadro não negocial, limitando a participação dos municípios e da Associação Nacional a uma formalidade de pouco relevo, despida de qualquer substancialidade, indiferente para a conclusão do processo, constitui um contributo para a erosão de espaços de diálogo, de confronto de ideias, de realidades e opiniões. Sabemos que é possível, com pressupostos claros e em condições específicas, construir um processo de descentralização de competências capaz de servir o país, as regiões, os municípios e as populações. Estaremos disponíveis para considerar um processo de descentralização de competências, se este for ponderado, amplamente consensualizado, territorialmente equilibrado, apto a contribuir para um modelo global de aproximação da administração às necessidades e aspirações das populações, acompanhado da afetação dos recursos materiais e humanos adequados. Associámo-lo a um processo de implementação das regiões administrativas, capaz de promover a criação de uma estrutura governativa intermédia, dotada de competências amplas, harmonizadora de políticas e recursos. A solução que, nesta matéria, possa vir a ser encontrada deverá passar por uma verdadeira descentralização de competências, onde o poder local democrático se assuma como titular de atribuições e competências próprias, com os inerentes poderes de direção e com formação em sede de legalidade e mérito, em matéria que faça sentido à luz do princípio da complementariedade e que não ponha em causa a universalidade das funções sociais do Estado. A Associação Nacional de Municípios Portugueses, e em particular o seu Congresso, agendado para o primeiro trimestre de 2015, deverá ser o espaço privilegiado para a discussão deste assunto. Temos a honra de propor: a. Manifestar o desacordo expresso face ao regime jurídico de delegação de competências para os municípios nas áreas sociais, aprovado em 15 de janeiro no Conselho de Ministros e publicado a 12 de fevereiro. B. Manifestar o repúdio face ao tratamento do Governo à Associação Nacional de Municípios, aos municípios portugueses e ao poder local democrático no decorrer deste processo legislativo. Apelar à necessidade de uma discussão ampla relativamente às matérias em causa, com vista à consensualização, construindo um processo de descentralização de competências melhor, capaz de servir o país, as regiões, os municípios e as populações, respeitando os órgãos municipais e o princípio constitucional da autonomia municipal. A ser aprovada, esta moção deverá ser enviada ao Primeiro-Ministro.